recorrentes, uns mais de 30 diálogos. Então, você que é simposiarca, o Gabi, quando você entender por encerrar, né, você vai dando a pauta, tá? Porque eu perco Beleza. realmente a noção de tempo. Beleza. E tá tão boa a live que a gente. Ah, Carol Satinho. Olá, Carol, seja bem-vinda. Carol, tudo bem? Carol, bem querida. Alexandre, qual a classificação dos mitos? A gente. Varia de autor para autor, mas a mais consagrada taxonomia dos mitos, né, taxonomia e classificação, é que é quanto ao resultado desses mitos. Por exemplo, existem os mitos teogônicos, que são mitos que contam a origem dos deuses. No caso grego, o mito teogônico por excelência, a coletânea de mitos teogônicos por excelência, ela é da lavra do poeta Hesíodo, que escreveu a obra Teogonia. Teogonos, vem de gônadas, reprodução, surgimento pelo nascimento, reprodução dos deuses. Teogonia. E os trabalhos e os dias que vai tratar da questão do surgimento dos homens e dos heróis. Tá? Então, nós temos mitos teogônicos, surgimento dos deuses. Nós temos mitos etiológicos, e os mitos etiológicos, eles explicam o surgimento de uma montanha, o surgimento de um sentimento, o surgimento de um acidente de uma árvore, de um animal. Etiologia, o surgimento de origem de, né? Então, tem um mito etiológico muito bonito, né? Eu vou voltar ao banquete de Platão, e ele vai explicar o surgimento dos amores homossexual e heterossexual, tá? Então, não é só um mito, são vários mitos que vão ser abordados na obra platônica, intitulada O Banquete, né? Então, a história começa assim, Apolodoro, que escreve Apolodoro, seria um discípulo de Platão, encontra um companheiro e o companheiro diz para ele, Apolodoro, diz aí para mim como é que foi lá o banquete como é que foram os discursos, porque no banquete participaram os maiores oradores, Sócrates, Agatão, Fédoro, Erixímaco. Como é que foi que aconteceu? Conta para mim, por favor. Aí o Apolodoro, ele vai contar o que o outro ouviu. Ele falou, olha, o companheiro, na verdade eu não estava presente. Eu ouvi, essa história aconteceu há mais de 10 anos e eu ouvi de Aristodemo que me contou. E Aristodemo me disse o seguinte, que ele encontrou Sócrates muito bem vestido, o que raramente ele fazia, porque ele andava com andrógenas, com roupas de mendigo, por deliberada vontade. Sócrates se dizia um mendigo profissional, né, que comia e bebia na casa dos bons amigos, então ele não tinha que se preocupar em trabalhar. A questão dele era somente ouvir as pessoas e perguntar e ouvir o povo na ágora, que era a praça. Aí o Aristodemo falou assim, Sócrates, onde você vai tão bonito? Você está de sandália, sempre andou descalço. O Sócrates falou, estou indo na casa de Agatão. Agatão era um militar que tinha voltado de um regresso, né? Era um poeta também. Estou indo na casa de Agatão, homenageá-lo, reverenciá-lo. Vamos comigo. Falei, mas eu não fui convidado. O Sócrates, não tem problema. Para os bravos não precisa haver convite. Em festa de bravos, bravos não precisam de convite. Vamos lá. E o Aristodemo foi, entrou, Sócrates ficou por lá de fora pensando, e Sócrates às vezes ficava 24 horas pensando, refletindo, isso está nas crônicas, né? Ele ficava em estado tão de tamanho desprendimento, absorção tão profundo de raciocínio, que narram as crônicas que ele chegou a ficar, a vida dos grandes filósofos, né? Ele chegou a ficar 48 horas na frente de um acampamento, soldados só ficaram esperando a hora que ele ia parar. Depois que ele saiu daquele estado meditativo, ele fez uma oração ao sol, agradeceu e foi embora, né? Sócrates entra já no meio do banquete, aí ali eles começam a conversar sobre o amor. Então, o médico Erixímaco propõe, fala, olha, gente, ontem nós todos já estávamos embriagados. Como médico, eu proponho que hoje nós bebamos com moderação. Não vamos beber muito, não.
E aí o Agatão, que era o anfitrião, né? Falou assim, não, concordamos, concordo. Mas o que você sugere? Aí o médico, Erixímaco, fala assim, manda embora a flautista, as dançarinas, a flautista. Ela que vai flautear sozinho com as mulheres. Vamos, porque se nós ficarmos ouvindo a música e ficarmos vendo as flautistas dançar, nós só vamos beber. Então vamos fazer diferente, para diminuir o ritmo da vontade de beber. Vamos discursar em homenagem a um Deus que nunca recebera uma homenagem tão grandiosa como Zeus, como Apolo, como Artemis e outros. E esse Deus é o amor. Aí começa o tema. E cada um dos convivas vai dissertar sobre a sua concepção, característica do amor, origem do amor, mito fundante do amor. É bem legal. E em um determinado momento, um dos convivas, o grande comediógrafo Aristófanes, não é Aristóteles, é Aristófanes, conta o seguinte mito, o mito do andrógeno. Então ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, para que nós conheçamos a natureza do amor, antes, porém, como método, aí você vê toda a dialética platônica, a inteligência suprema daquele homem. Né? Antes, porém, nós temos que entender a natureza do amante, a natureza daquele que é suscetível ao amor, a natureza humana. E eu vou contar para vocês que houve várias raças humanas antes da nossa. E a penúltima era assim conformada, eram homens duplos. Existiam 3 gêneros: o homem-homem, a mulher-mulher e o andrógeno, que tinha o sexo masculino e o feminino. E eles eram voltados assim, como metade de costas, eles eram fundidos de costas, tá? Na mesma cabeça, 4 braços, 4 pernas, 2 sexos, um ovo de Páscoa, um ovo. Eles eram fundidos. E por eles estarem muito próximos, muito fundidos, eles eram tão autossuficientes, porque eles tinham um ao outro, que eles se tornaram imortais, menino. Os deuses criaram uma coisa que não conseguiam mais destruir. E estes homens só queriam saber do seu egoísmo. Eles não estavam mais preocupados com os deuses e se tornaram uma ameaça. Foram amontoando, estupenda força, foram amontoando montanha em cima de montanha para chegar aos céus e destronar os limpos. Lembra desse mito? Montanha em cima de montanha, uma torre em cima da torre para destronar Deus, Torre de Babel, tá? Os mitos recorrentes. Montanha em cima de montanha para destronar Zeus. Aí Zeus pensou o seguinte, como todo político pensa. Já sei. A força destes seres advém da integralidade deles, eles se completam, eles são seres completos. Eu vou dividi-los ao meio. E chamou Zeus, Apolo, que é o deus da medicina, Apolo, você vai curar as feridas. E Zeus pegou todos aqueles homens com raios e foi cortando as metades. E Apolo virou o pescoço deles ao avesso, juntaram, fizeram uma cirurgia plástica, e o que era o meio seria a frente, né? Virou o pescoço ao avesso. E essas criaturas, outrora mortais, sentindo tanto, e espalhou as metades, sentindo tanta falta de uma outra metade, elas se abraçavam, enlaçavam-se as mãos quando encontravam com outra metade, pensando que era a metade original, e morriam de fome, não queriam trabalhar, entraram numa depressão profunda. Tá? Zeus se compadeceu e fez o seguinte, ele ficou com dó. Ele falou, olha, se eles morrerem todos, eu estou arrependido, e ainda mais, como é que nós vamos ser cultuados? Olha o interesse dos deuses, como é que nós vamos ser cultuados, né? Zeus se compadeceu e inverteu o sexo deles para frente. Assim, quando uma metade encontrasse com a outra, se fosse o homem com a mulher, eles procriariam, porque antes eles não procriavam, eles fecundavam a terra, porque o homem era filho do sol, a mulher era filha da terra, e o andrógeno era filha da lua, que tinha os elementos masculinos e femininos. Né? E quando fosse homem com homem, a virilidade de ambos faria com que eles se abraçassem e construíssem uma bela amizade. Só que nessa época o homossexualismo era muito bem resolvido na Grécia, muito bem resolvido,
porque somente os soldados que honravam a pátria e os políticos eram considerados capazes de tais empreendimentos. E para que eles fossem unidos, eles tinham que se amar mutuamente. Aqui tem uma crítica que se deve fazer: as mulheres eram muito mal vistas na sociedade helênica. O machismo era terrível. Elas eram vistas assim, muito volúveis, que não tivesse a qualidade de alma do homem. Tá? E esses homens tornar-se-iam amantes. E um amante combate com a própria vida para salvar a vida de outro amante. Então, um exército de amantes seria invencível. Então, cuidado os 300. Né? Os 300 eles eram uns amantes dos outros. Tá? Tebas também assim era. Platão dá essa notícia, inclusive. Tá? Mas só que interessante e grandioso que a homossexualidade é tratada de uma forma tão maldiçonante, tão digna, tão repleta de filosofia e significado, que ser hétero ou ser homossexual masculino ou feminino não é a questão é ser humano completo. Então, essas metades foram se encontrando, uns se tornaram amigos, só havia uma possibilidade de amizade do homem com o homem, por isso que está aquela ideia patriarcal: a mulher não pode ser amigo de homem, sabe? A mulher que encontrava com o homem era para reproduzir, tá certo? E a mulher que encontrava com a mulher era para também ter um relacionamento homossexual, poderia ser amiga também, não necessariamente ser um relacionamento homossexual. Mas, quando essas metades tinham sorte de encontrar sua cara metade, sua querida metade, elas ficavam juntas até a morte. Somente a morte as separava. E mesmo lá no Hades, quando a outra metade morria, eles ficavam eternamente desfrutando do puro e tão somente puro amor. Porque o amor é o caminho para a felicidade no futuro. E só há felicidade para o amante quando há uma solução de eternidade e fidelidade e continuidade e perenidade e imperecibilidade para o futuro ad eterno. Esse era o amor verdadeiro, segundo o mito fundante de Aristófanes. E, lógico, outros vão contar outros mitos. O próprio Sócrates vai contar que o amor não é um deus, que o amor ele é um gênio, ele está entre os deuses e os homens, né? Que o amor é filho da deusa pobreza ou penúria, que sentia falta de inteligência, não tinha inteligência e não tinha dinheiro, olha só, a penúria. E de recurso. Quem gosta aí do direito processual, o pai segundo o mito contado por nós lá em Hesíodo, o amor era filho de penúria com recurso. Quando que aconteceu? Mas não era de Afrodite? Não. O amor filho de Afrodite só vai aparecer na literalização da Odisseia, tá? O Homero, estou falando de antes. Para não confundir. Existe milhares. É bom fazer essas ressalvas. Então, quando Vênus nasceu, o bebê Vênus nasceu, a segunda Vênus, porque a primeira Vênus é uma outra história, é longa demais para eu falar aqui, é umas 4 horas falando só do nascimento da Vênus no período titânico, dos titãs. A segunda Vênus, já filha de Deus, de Zeus com Dione, ou Dione, a pronúncia. Quando o bebê Vênus nasceu, deram uma grande festa no Olimpo e recurso, o deus recurso, como o próprio nome diz, ele tinha muitos recursos intelectuais, ele tinha muito tráfico de influência no Olimpo, ele tinha muita sagacidade. O camarada era pau para toda obra, não tinha tempo ruim com ele, sabe? Ele era o camarada que não existia no vocabulário dele problema insolúvel, ele resolvia todos os problemas porque ele era o deus recurso. A pobreza viu o recurso reclinado dormindo, ela deitou do lado dele e concedeu o amor. Então, o amor herda da mãe a insaciabilidade. Amor nunca está saciado de amor. Mas amor herda do pai a sagacidade. O amor sempre dá um jeito de flechar com suas flechas de ouro os corações humanos, aquilo que ele deseja. Então, o amor é um intermediário entre dois extremos. O extremo da carência e o extremo da abundância. E a harmonia que se dá entre os amantes dar-se-á por intermédio desse gênio chamado amor. Que bonito, Alexandre. Bonito, né? Por outras palavras, amor é cumplicidade, amor é fidelidade,
amor da exclusividade, amor da liberdade. O que não é amor? O que não é amor é reificação de um dos pares. O que não é amor é desconfiança. Ciúmes não é amor. Possessividade não é amor. Dinheiro não é amor. Interesse por qualquer outra coisa não é amor. Apego às formas transitórias não é amor. Amor é uma só carne, um só espírito, em sagrado sacramento, como outras mitologias e outras religiões assim o declinam. Serás um só corpo, uma só carne, uma só alma, até que a morte os separe. Já estamos na tradição mítico judaico-cristã, mas que em nada difere da tradição mítica, das tradições míticas sobre amor, lá na era clássica de Platão. Esse é um mito, Perfeito. portanto, etiológico, que explica os sentimentos vários e os comportamentos da vida sexual, da vida, da escolha de gêneros lá na Grécia Antiga, tão dignamente tratadas, né? Tanto é que Sócrates, ele era apaixonado por Alcibíades, era o amante dele, era Alcibíades. Existe um momento do narrativo do banquete em que Alcibiades reclama que não fora correspondido e Sócrates fala, não, ele só foi seduzido para aprender a filosofia. Sócrates era como se fosse o Cupido, certo? Ele vai do mais primário ao mais sublime. E a filosofia era uma prática dos homens. O amor ao conhecimento não era delegado às mulheres. Mas tem uma salvação no banquete. A última palavra sobre amor, quem instrui a Sócrates, e Sócrates que o conta, é a sacerdotisa estrangeira Diotima, sacerdotisa que espantou a peste bubônica do cerco de Atenas durante a guerra do Peloponeso, durante 10 anos, essa Diotima. Então, na contramão de todo o machismo, na contramão de toda a submissão com que a mulher é tratada no mundo helênico, vem a Diotima para dar a última palavra, vem a mulher para dar a última palavra, instruir e iniciar Sócrates, né? Nas artes do amor, em todas as suas gradações, e nós estamos falando de um contexto iniciático dos cultos báquicos, das bacanais, culto de Dionísio. Tá? Então, realmente vale a pena ler, não dá para ler com barulho, não dá para ler com gente falando, com celular ligado, os diálogos são truncados, se você perder uma fala, você não acompanha mesmo, tá? Tem que pegar uma boa edição, com nota de rodapé, ou então você tem que ter um conhecimento de mito razoável. O meu é mais ou menos razoável, então eu entendo. Mas, então, você está falando ali de Anteu, eu estou entendendo, de Atreu, eu estou entendendo. Mas para quem não tem essa familiaridade, pelo menos com as principais personagens místicas, sente um pouco de confusão ao ler esse banquete, como todos os outros banquetes de Platão. Com certeza. Tem uma outra, Primo, o portanto, seu. classificação, que é a classificação dos heróis civilizadores. Eu cortei você, Uhum. mas essa é importante. O herói civilizador é todo aquele que traz técnicas, o conhecimento técnico, ensina a plantar, a colher, a construir pirâmides, muralhas, né? Aí temos o mito de Prometeu e tantos outros. Pois não, Gabi? Bom, a gente já volta. É porque tem a ver com o banquete. O Celso Oliveira, que está bastante ativo aqui, obrigado pela participação. O Celso falou assim para você, Alexandre, como explica o repúdio social e religioso sobre o tema homossexual no mundo em geral? Se na época era bem visto, eu acho que ele quer saber qual foi o ponto que. Olha, a sociedade grega, como qualquer outra sociedade instituída politicamente, era muito hipócrita, né? A começar pela democracia. Atenas, na época de Platão, tinha 20 mil cidadãos. Imagina, uma pequena. A gente, quando pensa em Atenas, parece que é um negócio cosmopolita, né? Só que não computava nos 20 mil mulher, estrangeiro e nenhum trabalhador de manual. Era só os atenienses, de pai e mãe, tá? Não podia nem ser ateniense de pai. Ademais, o cômputo total de seres humanos excedia a casa dos 200 mil, percebe? E outra, a,
A democracia, então, não era muito bem uma democracia, era tá mais voltada para uma oligarquia, uma aristocracia, tá? Porque os critérios eram muito restritivos para pertencer à eclésia dos debates, das soluções da cidade, da polis. Pois bem, quanto ao homossexualismo, assim como há muita hipocrisia na Grécia, nesse ponto, você sabia que era punível com morte? E qual foi a acusação de Sócrates para ele ser condenado? Ele pervertia a mocidade. Por quê? Porque muitos dos seus discípulos eram amantes deles, literalmente tinham um relacionamento amoroso, homossexual com Sócrates. Ele era perversor da mocidade e introdutor de cultos estrangeiros, de cultos de outros deuses, não o culto da deusa Palas Atena. Porque ele era filósofo, o Sócrates seguia a corrente do pré-socrático chamada Empédocles e Anaságoras, as raízes de Empédocles e os quatro elementos formadores do universo, né, de Anaságoras, que é o fogo, a água, a terra e o ar. Tá? Então, na Grécia não era aceito, em Roma não era aceito, era punível, contanto, veja bem, sabe aquele tipo de ilícito penal que tem aqui no Brasil, que você não pode andar sem cinto de segurança. Mas todo mundo anda. Você não pode andar sem máscara. Todo mundo anda, certo? Você não pode fraudar o fisco, não pode sonegar imposto, e todo mundo quase, pelo amor de Deus, não vai briga comigo não, quase todo mundo sonega. Então, nada de novo debaixo do céu, como diz as escrituras sagradas da Bíblia, no Eclesiastes. Nada de novo debaixo do céu. Salomônica sabedoria. Um detalhe, quando o rei Atahualpa, o rei Atahualpa, se não me falha a memória, rei Atahualpa, um rei inca, ele conquistou a planície de Nazca, a população de Nazca, os índios nativos de Nazca, eram homossexuais. E Atahualpa fez juízo de valor negativo dos homens de Nazca por ter aquele comportamento de homossexualismo. Então você vê que o preconceito ou a inaceitação parece que é algo que se espalha pela cultura, né, mundial, né, porque a questão é bem assim. O que é o instinto que Freud falava, o instinto de vida, de libido e taná, né? O instinto de vida, o sexo é visto para reprodução, Gabriel, é para a perpetuação da espécie, tá bom? Agora, isso não tem nada a ver com amor. O amor é uma coisa transcendente, a orientação de gênero, certo? A opção sexual. O amor se sente por um ser humano. Se esse ser humano tem um gênero masculino, feminino, ou se mudou de gênero, isso não é da conta dos outros. Isso é da conta de quem ama e é da conta de quem é amado. Penso eu, tá? Aí tem gente que vai me crucificar, né? Vai atirar a primeira, a segunda, o camburão de pedra, né? Todo o basculante de pedregulho, mas aí eu me defendo com Jesus Cristo, que é aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Em nome de que vai me censurar por pensar assim? Ser tão melhor do que aquilo que você não aceita, ou do que aquele que você não aceita. Se os grandes sábios, Buda, Jesus, não julgaram, é prudente eu, um homem tão ignorante e desprovido de inteligência e cultura, julgar algo que atine, que pertine e que tem a ver com a vida do outro, não com a minha? Na esfera de sua individualidade, não é por isso que a Constituição nos garante, como cláusula pétrea, a inviolabilidade da nossa vida íntima, que é o recôndito de nossa essência, condição princípio sine qua non para a existência da dignidade da pessoa humana. Ali fala dignidade da pessoa humana, não da dignidade do homem humano, nem da mulher humana, e da pessoa humana, entende?
Nós somos seres muito atrasados nesse tocante ainda. Nós queremos um ponto de divergência, intuitivamente, tá lá no nosso cérebro ancestral de homem primitivo, aquele instinto de perpetuidade por meio das gerações, certo? E os atos falhos ocorrem, e as ideologias e tal, né? Sabe o que eu penso, como eu vejo a humanidade? Eu vejo a humanidade como ébria e delirante. Ela ainda não consegue pensar, ela ainda não consegue refletir. E ela se arvora a sonhos muito altos, como, por exemplo, paz, justiça. Primeiro tem que organizar a casa, você não acha? Como é Perfeito. que eu vou falar de paz e de justiça? Se eu grito com os meus filhos, se eu traio minha mulher, se eu aponto o dedo para o meu semelhante, se eu trato mal a mim mesmo, se eu uso drogas, se eu destruo o tempo da minha alma, como é que eu vou falar de prosperidade se eu não faço economia? Como é que eu vou falar de honestidade se eu cobro honorários indevidos do meu cliente, não repasso aquilo que lhe é devido? Então, muita coisa precisa ser arrumada. E nesse ponto eu sou egoísta. Eu acho que a salvação está em cada um de nós. Por isso que somos todos heróis. Perfeito. Excelente. O Esdras Santos falou: muitas das resistências decorrem da tradição judaico-cristã, principalmente do texto de lei dos judeus, onde se baseavam em bênçãos e maldições. Nestes textos doutrinários foram enfáticos a condenação da homossexualidade. Pois bem, é por isso que eu falei no início da nossa fala, né? Que esses textos, como tantos outros, não são os judaicos cristãos, não. Os códigos de Manu, né? Nós temos aí as religiões do confucionismo, tá certo? Então, outros textos de lei, né? E outros costumes, muitos costumes tribais, né? Da África, da Polinésia, enfim. Aí nós já estamos no campo do conhecimento teológico, tá certo? Então, quando você abraça uma religião, eu defendo que você cumpra os mandamentos dessa religião. Se não te serve, você não serve a essa religião. Não é que ela não sirva a você, é você que está indo a ela, e não ela que está indo a você. Porque a religião é um meio e não um fim. E eu respeito muito isso. Por exemplo, eu leio todos esses textos, eu sei, você está falando do Levítico, não é? Das abominações e tal, né? Certo? Levítico, né? Levítico. Também tem em Números também, as prescrições mosaicas, né? Mas não se esqueçam, vocês todos, que da Bíblia, né, se alimentam como eu, muitos como teólogos, eu como intelectual e como crente em Deus, creio em Deus, mas um Deus conforme o meu pensamento, né, o meu entendimento de livre pensador. A Bíblia é um compósito de 72 livros escritos ao longo de quase 2000 anos, tá? Para os católicos e para os nossos irmãos protestantes, são 66 livros canônicos, tá certo? A partir da Revolução Luterana, se não me falha a memória, de 1517, tá? Mas, assim, os dogma não se discute. Não foi isso que eu falei logo? Dogmas não se discute. Por isso que eu abençoo viver num estado e quero que todos os estados sejam laicos, para que não haja religiosos fariseus. Religiosos que, desrespeitando os dogmas nas suas vidas particulares, ostentam um farisaísmo de candura, um farisaísmo de cumprimentos dos deveres, das normas, e quantos casos de pedofilia ocorrem na igreja, em outras igrejas, e abusos sexuais, e também em outras religiões, nas religiões espiritualistas, os mestres que abusam dos discípulos, enfim. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu não sou bobo, sou advogado, tá certo? Mas esses escândalos estão aí na mídia, recente, estão virando até documentário.
o temor reverencial, né? A fraude sexual, o estupro por temor reverencial. O que é isso aí? É viver na camisa de força de uma religião que não te serve. E você emporcalha nesse sentido a religião. Você trai a sua religião. A religião que você pensa ser sua. Perfeito. Agora voltou a Pati, a Trícia tinha falado que a imagem ficou ruim. Estava ruim, eu estava indo para falar, agora ficou boa. Ficou boa? Alexandre, o Uriel, enquanto eu estava falando, agora voltou ao normal. O Uriel citou uma coisa interessante. Isso sem falar nas escrituras apócrifas, né? Sim, sim, sim. E sabe ao certo, o tempo delas é um mistério, né? Quando É. foi datada a sua escrita. E realmente, em uma delas tem o Evangelho de Maria Madalena, onde rechaça tudo que a Bíblia católica, protestante, diz sobre Maria Madalena. Então, ainda tem essa parte que ficou de fora, né? Que pode explicar Uhum. muito o que hoje a gente coloca como interrogação, Uhum. E vocês sabem né? que o fenômeno da apocrifia, ela não é só exclusivo da Bíblia, não. É, por exemplo, os Dhammapadas, que são os ensinamentos escritos por Buda, eu acho que já compilados pelo discípulo Ananda, também sofreram versões apócrifas, que não seguiram o cânon. O cânon é o modelo. O Alcorão também sofreram versões apócrifas. Por que o Alcorão ele se mantém muito mais próximo do que fora? Assim que o profeta morreu, o genro dele, Omar, proibiu com morte todo aquele que traduzisse. Então, a tradução do Alcorão passou a ser exclusividade da casa do profeta, o genro Omar. Aí tem uma parte do islamismo, dos sábios, dos teólogos, que queriam também que o Alcorão incluísse os dados relevantes da vida do profeta, os ensinamentos do profeta, e não só o que fora ditado pelo anjo Gabriel. Tá? Aí, dessa divergência teológica, clerical contra um Estado teocrático, surgiu dessa cisão o sufismo e o xiismo, entendeu? E muitos outros. Né? Eu lembro que eu li um livro que era a pena, foi uma verdadeira caça às bruxas. Assim que Maomé morreu, Omar mandou uma expedição a caça às bruxas. Quem tivesse algum compilado, alguma anotação de Maomé era apócrifo, era insuflado pelo demônio e tal, e era perseguido. Tanto é que sabia que se eu ler um Alcorão em língua portuguesa, eu não estou lendo o livro sagrado dos nossos irmãos da Arábia, dos nossos irmãos muçulmanos, porque o sagrado tem que ser lido em árabe. Interessante, né? Interessante, né? Interessante. Alexandre, e o mito como origem das religiões? Então, o mito como origem das religiões encontra-se na justa medida em que aquelas metáforas que se destinavam a narrativas a explicar o mistério tremendo da existência, o porquê das coisas, o fim último das coisas, né? Aquelas metáforas foram se entrelaçando e se agregando a rituais. A ritual é a revivência do mito, né? As ritualizações em corpos doutrinários mais sofisticados, mais organizados. E quando eu falo em sofisticação e organização, eu estou falando de líderes. Quando surgem os líderes para além dos xamãs, para além dos paranormais, os líderes que dizem e apontam o que é certo e o que é errado, eis aí a estatização dos mitos, a embriogênese das religiões. Tá? Então, vou traduzir, né? Vou tentar traduzir. A religião adota um idioma. O idioma é o mítico. Toda ela tem um idioma específico. Não é a língua portuguesa, nem a língua inglesa. Não. Por meio da língua portuguesa, francesa ou quaisquer outras línguas, cujos signos sejam, nós conseguimos entrar em contato com os mandamentos dessas religiões, em que se escreve, certo? Mas a linguagem das religiões, a sintaxe dessas religiões, essas narrativas, é o mito. A base dessas religiões é o mito. E Joseph Campbell diz o seguinte: o problema de se não ensinar religião
é que quando você não entende o mito como uma metáfora, você tem a seguinte, as duas posturas. Quem não sabe que é metáfora, né, ou vai acreditar denotativamente, por exemplo, se eu falo o céu sangrou, o céu não sangra, vai virar ateu. O outro vai falar, nossa, o céu sangrou, vai virar um fanático religioso. Ele não consegue decifrar a alta mensagem do que o céu está sangrando, mas no dia seguinte rede viva estará pela luz solar. Assim como a perpetuidade de ressurreição, ou de renascimento, de reencarnação, conforme outras religiões. Então, assim, metade, o Campbell fala, metade dos religiosos são fanáticos e metade daqueles que deixaram a religião são ateus porque não sabem ler o código fundante das religiões, que é o código metafórico, que é o código simbólico, que é o código mitológico. E falar que uma religião é mito, não é falar que ela é mentira, pelo amor de Deus. É um idioma tão difícil de ser aprendido que sábios têm se debruçado em seu entorno há milênios. Não é uma leitura ou outra, não. E às vezes eu ouço uns argumentos de autoridade. Ah, eu estudo o livro tal. Não é? Estuda mesmo? Estuda. Em que língua? Ah, tradução. Ah, então você não estuda, amigo. Se a origem, a linguagem desse livro tal, supondo, seja o sânscrito, você tem que estudar o sânscrito. E antes dele, o pérsico. E tem que saber do Zoroastro, do Zen de Avesta. Então você não sabe nada. Você lê aquilo, adota como a sua religiosidade, quem impor ao outro com argumento de autoridade. Ah, eu leio a Bíblia. Cara, leia a Bíblia para se encontrar com Deus, não para impor o seu entendimento. Porque independente da tradução, da versão, é um livro inspirado, sim, em todos eles. Faça como o Paulo apóstolo disse lá, leia de tudo e retende o bem. O bem eu não sei o que é, eu sei o que ele não é. O bem não é guerra, o bem não é dissidência, o bem não é julgamento antecipado, sem contraditório, o bem sequer é julgamento, o bem não é ódio, o bem não é separativismo, o bem não é falta de caridade, o bem não é falta de cortesia, o bem não é falta de beleza, o bem não é falta de gentileza, o bem não é falta de consciência ecológica, o bem não é falta de empatia, o bem não é falta de sensibilidade. Eu sei afirmar o bem pela negação do que o bem não é. Está aí a grande falha trágica de quem mexe com religião de forma muito casual, muito fortuita, muito ao sabor dos ventos, ou muito hipnotizado pela horda de canalhas que existem para o mundo afora, hipnotizando pessoas para seus desejos mais escusos, mais beligerantes, mais materialistas, que preenchem as milhares de páginas do livro da nossa história aqui, tão triste, brigando por algo que não vale a pena e que não é o foco. O foco é um engrandecimento. Seja em qual língua que você aprender a falar, pronunciar e a se comunicar bem, essa língua é válida. Porque a língua é o meio, o entendimento é o fim. Verdade. Perfeito. Alexandre, o mito mitologema, elementos da narrativa mítica presentes nos mitos, contos, obras. Você poderia dar uma parte para a gente? Sim, sim. O mitologema é um termo técnico que se refere a pedaços de narrativa que se repetem em todas as histórias míticas do mundo. Vou dar um exemplo. Sempre tem o mito do herói, em todas as histórias tem o mito do herói, que ou é filho de um deus, ou é filho de um rei, que é abandonado e é criado por camponeses, por gente simples, por gente humilde. Também há o mitologema do convertido. Há sempre aquele indivíduo que é cruel no início da história, tirânico, e tem um momento de epifania. O que é um momento de epifania? Ele entra em contato com a divindade, ou algo que o desperta para uma vida mais elevada, né? Por meio de um grande sofrimento, por meio de uma grande derrota, por meio de um grande pesar. O mitologema recorrente em diversas narrativas
Sabe, eu não me lembro qual era o nome do filme do Batman. O Batman tá cheio de mitologia do herói, né? Acho que é o Cavaleiro das Trevas, se não me falha a memória. Qual foi o Batman sair do mundo como é o mundo de filhinho dos homens mais, dos filantropos mais ricos de Gotham, né? Sai do mundo comum por meio de uma ação violenta que o sacode daquela área de conforto, daquele pequeno círculo concêntrico em que ele vira o pai dele benemerente, a mãe benemerente, mas cercados de pobreza. Ali ocorre primeiro a primeira cisão. Todo herói ele tem que passar por uma grande tragédia na vida, que o sacode da zona de conforto. Esse é um mitologema. O Homem-Aranha é a mesma coisa, o Homem de Ferro é a mesma coisa, o Hulk é a mesma coisa, Jasão é a mesma coisa, Perseu é a mesma coisa, Teseu é a mesma coisa, Moisés é a mesma coisa. Moisés era o príncipe do Egito, defendendo e revoltado pela grande agressividade que ele vira o soldado de Faraó, né, abusando de uma mulher judia, né, e batendo, ele matou o soldado. Teve que fugir, porque as leis egípcias não permitiam, mesmo sendo um príncipe da corte, matar um soldado de Faraó. Aí ele saiu da sua campânula de vidro. Buda também, Siddhartha Gautama, com 30 anos, ele foge do palácio, porque ele teve a visão dos 3 momentos, em que os deuses mostraram a ele a doença, mostraram a ele a pobreza, mostraram a ele a doença e mostraram a ele a morte, né? Então, veja só, Gabriela, esses são os mitologemas. O mitologema do dragão sempre tem um monstro opositor, sempre tem um mago, tem um mestre Jedi, tem um mestre que vai te pegar, vai bater em você. Você que é artista marcial, George também, vocês já fizeram Hapkido, são faixa preta. Fala para mim, todos que são para dominar as artes marciais não tem que levar muita pancada? Ou dá para aprender intelectualmente? Será que eu consigo, com faixa preta, só lendo os golpes? Óbvio que não. Né? Será que eu consigo produzir um texto bem escrito, bem pontuado, simétrico, sem assimetria paragráfica, com estilo, com clareza, com coesão, sem muito tentar, sem muito errar? Não. Né? Então, os mitologemas são esses fragmentos, sabe que aquele déjà vu? A pronúncia é déjà vu, mas a gente escreve déjà vu. Sabe aquele, vou falar conforme a gente escreve, déjà vu? Nossa, eu já li isso, eu já vi isso, essa história aqui. Estou assistindo um filme de Star Wars, nossa, estou lendo uma história bíblica, nossa, eu já vi isso. Saulo de Tarso, em Paulo de Tarso, de Saulo dos Gentios e Paulo de Tarso, Saulo perseguidor dos Gentios e Paulo de Tarso. A conversão do perseguidor em benfeitor, isso são mitologemas. A Dama do Lago, o Excalibur, né, o objeto mágico, são esses elementos de narrativa que permeiam todas as histórias secular e milenarmente contadas, para traduzir essas verdades profundas. Perfeito, perfeito, excelente. Alexandre, tanta coisa para te perguntar, mas eu sei que a gente vai ter que encerrar nessa live aqui, senão a gente vai passar a madrugada. E a gente vai ter várias, né? Sem problemas, a gente combina depois. Eu acho assim, eu proponho, se você quiser, a gente faz salteado, né? Uma semana sim, uma semana não, né? Até para não intoxicar a cabeça dos nossos amigos de mito, né? Aí na próxima eu trataria exclusivamente do mito do herói, né? Sem ser na sexta-feira que entra, na outra, do mito do herói. A literatura de Joseph Campbell, tá? Vou falar da construção literária, das etapas que o herói passa e o que nos heroifica no perfil de nossa existência. E por último, na outra sexta-feira, eu vou aplicar esses conceitos a um projeto de vida ético, existencial, laboral, ao jurista, ao concurseiro, ao advogado, ao juiz. Aí daria tempo, né, para nós absorvermos essas ideias. Perfeito. Uma bibliografia, Alexandre, né? só para a gente
Só para a gente fechar, porque Gilgamesh sempre pergunta aqui, Gilgamesh pediu, Gilgamesh sempre participa, do Piauí, muito querido, e ele já tinha feito a pergunta acima e retornou a pergunta. Se dá para você falar um pouquinho do mito do Gilgamesh. É Só se bonito, for para falar do irmão gêmeo dele, do irmão de criação, ele é a Enkidu, dá epopeia de sim. Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh, dá sim, é um mito de um herói civilizador, né? É o mito, um dos mais antigos que se tem, um poema épico de perto de 3.000 versos, da Suméria, uma das cidades que hoje se encontra no Iraque. E Gilgamesh, ele era 2 terços o deus e 1 terço humano. E ele era um rei, e ele tem existência histórica, ele tem existência real, ele era um rei mesmo. É a teoria de Evêmero, que eu falei na live passada, é um rei que foi deificado, é transformado em Deus. Tá? Mas só que ele era muito cruel, e ele tomava a mulherada de todo mundo ali, tomava mulher casada, tomava filho de pai, tomava namorada de namorada, tomava noiva de noivo, e aquela população de Urash, se me fala a memória, Acho que deu uma travada. Aí voltou. de Gilgamesh, constrói um irmão para ele, do barro, chamado Enkidu. Mas era um homem selvagem, era peludo, muito mais forte que Gilgamesh. Muito mais forte, poderosamente mais forte. Esse homem selvagem habitava nas savanas com os animais selvagens. E Gilgamesh, sabendo que existia um adversário à altura, teve a ideia de capturar o Enkidu, levou uma prostituta na beira de um rio, ele não aguentou, cedeu-se aos impulsos sexuais, e quando ele se satisfez do ato sexual e foi voltar à manada dos animais, os animais sentiram o cheiro humano e pularam fora dele, ele ficou sozinho. Aí já viu, né, Gabriel? Tá lá no escuro, lá, a mulher era bonita, tal, conversa vai, conversa vem. Ela fala, vai bem aqui para minha casa, aqui para minha cidade. Tem o rei Gilgamesh, ele vai gostar muito de você. Enfim, ela foi ali a grande conciliadora do Gilgamesh em Enkidu. Gilgamesh viu que não podia com Enkidu. Enkidu era um homem selvagem. Chegando na corte de Gilgamesh, Enkidu vai receber as honras de rei, tá? E ambos passam a ser assim companheiros de várias aventuras, de aventuras épicas, matando monstros no caminho, vencendo vários obstáculos. E Gilgamesh, inclusive, chega a a deusa Ishtar, deusa do amor, sumeriana. Ele foi amaldiçoado por essa híbris. A híbris é o orgulho, a não conquistar a imortalidade. Porque na Mesopotâmia, a mitologia mesopotâmica, no que tange depois da morte, é muito triste. Eles creem que é um reino de sombra, de treva eterna, que as pessoas se alimentam de pó e de lodo, e só um ou outro, bem aventurado, bem amiguinho dos deuses, bem apadrinhado nos gabinetes da alta gestão, ia beber água pura e tinha uma caminha para dormir. Tá? Então, a Mesopotâmia, ao contrário do Egito, que via a morte para além deste mundo material, um mundo paradisíaco, uma ideia de bem-aventurança, desde que se passasse todos aqueles percursos orientados ali pelo livro dos mortos do Egito, a mitologia meso-sumeriana, né, mesopotâmica, sumeriana, babilônica, acadiana, ela era muito pessimista quanto à vida além da morte. Então, o Gilgamesh é um herói civilizador que quase conquistou a imortalidade, e ele e Enkidu, a história mítica, de uma amizade mítica também, de valores de amizade, de valores até de redenção, né? Os deuses mandaram um irmão puro, né? Porque ele era um homem primitivo, mas puro, não tinha maledicência, mas muito forte, como se fosse um poder moderador divino, tá? Até para fazer essa leitura. Eu sei que faz tempo que eu li a epopeia de Gilgamesh. Infelizmente, eu não tenho essa obra. Eu li trechos de um outro livro que é Compêndio Universal das Mitologias.
do planeta, né? Do globo, do norte, aí tem do hemisfério norte, hemisfério sul, um compêndio, mas o compêndio sempre deixa a desejar, né? É uma coleção que eu tenho de 37 volumes, fala de mitos do mundo inteiro. Eu não consegui ler os 37, tá? É nem uma metade parte disso, que é muita história, mas Gilgamesh é um clássico. Aí, bacana. É isso mesmo, Gilgamesh? O Gilgamesh que tem que falar para mim, se é isso mesmo. É o próprio Gilgamesh, né, Alexandre? A gente É está o falando próprio de Gilgamesh. Gilgamesh, É o cara de ele coragem, o cara de é coragem. iniciativa, empreendedor, ele mesmo. Ei, Gilgamesh. Eu acho que pausou. Alexandre? Oi? Perdão? Ah, você está parado mesmo? Eu pensei que estava. Eu Tô pensei que estava pensando. parado. É o banquete, eu ainda estou embriagado de tanto ler o banquete. Foi ontem, né? Eu tinha que terminar uns recursos, fiz umas contestações, umas contrarrazões, e fui ler o banquete às 10 horas, terminei às 3 da manhã, né? E Nossa. parecia que eu nunca tinha lido o banquete, menino. Cada vez que você lê uma obra desse volume, dessa densidade, parece que você está diante de outra obra. E o que que eu termino? Agora eu vou terminar mesmo. A atitude intelectual ela precisa de uma atitude paralela com humildade. O intelectual ele tem que ser igualzinho, ele tem que aprender com o lavrador. Humildade. Por mais que ele cave terra, tem muito a ser feito. Ele tem que ser humilde. Ele tem que todo dia laborar no seu campo de trabalho. Todo dia ele tem que semear as sementes da pesquisa, as sementes do diálogo, da compreensão. E todo dia ele tem que fazer uma libação aos deuses, reconhecer que, por mais portentosa que seja a sua inteligência, ele nunca será a última palavra. E nem é para isso aqui ele vem. Ele vem para dar fluxo ao diálogo, aquilo que nos torna mais humanos, que é o ato em si de pensar. E pensar cada vez melhor e de forma mais sublime. Esse é o papel civilizatório do intelectual. Não para falar, sou intelectual, você não, nada disso. Isso é um lá do Egito Antigo, do sacerdote. As pessoas que têm medo de perder o poder, né? A gente perdoa porque a gente já sabe, porque já passou essa fase, que o intelectual, quanto mais ele sabe, mais ele tem que baixar a cabeça e prestar atenção nos minúsculos grãos de areia, e porque ali há universos em potencial no mundo microscópico, no mundo microatômico. E quem deles poderá falar? Sem antes gastar centenas e centenas de milhares de anos de ciência para decompor a íntima estrutura da matéria. Então, só por conta de um grão de areia, você já tem que sentar e ver com ele, num diálogo proativo, que a sua missão não é humilhar os outros, não é falar de si nem em autobiografia. A sua missão é falar daquilo que te preenche, falar com alegria. Eu tenho amor por saber, eu quero falar aquilo que me preenche. Não estou preocupado que eu estou falando, mas é o que eu consegui colher da minha plantação. Deve ter produtos aí bem mais, deve não, com certeza há produtos bem mais belos, tomates mais belos, alfaces mais belas, porque em solo mais fértil cultivado, porque melhor adubado, melhor cuidado, mas é a minha contribuição. O intelectual tem que ser um horticultor, ele tem que ser um agricultor, principalmente é essa figura, a distrital, ao chão, ao campo, que é, para mim, o maior herói, porque meu pai foi um homem do campo, um homem de enxada, e que você sabe que escreveu 10 livros. Né? Meu pai escreveu 10 livros, tendo sua quarta série, escreveu sobre o Egito, escreveu sobre os ciganos, né? Sobre os portugueses, quando chegaram à América, enfim. Então, eu não posso negar as raízes pedagógicas adquiridas na minha primeira infância, segunda infância e até a minha mocidade, quando eu me despedi nesse plano do meu pai quando eu tinha 28 anos, certo? Certo, certo. Que bonito.
Sem palavras. Meu primo, foi um show, foi assim Eu- uma aula maravilhosa. Eu só tenho que dizer gratidão por tanto ensinamento, tanto conhecimento. Agradecer aos nossos amigos que Eu também estiveram aqui, agradeço. nossos ex-alunos. São ex-alunos, mas são sempre amigos nossos, estão assim, sempre como parceiros nessa caminhada do conhecimento. Nós vamos ter mais do Alexandre em breve, na próxima oportunidade. Anotem as perguntas que às vezes ficaram por dizer aqui. Na próxima a gente vai, né, Alexandre, responder, porque a Sim, nossa live é com relação a isso mesmo. A gente não corta o aluno, o amigo, falar, porque a gente quer esse debate, essa soma de ideias. Alexandre, você, mais do que nunca, é fator de soma. Obrigada, meu primo, meu irmão de obrigado aula. pela oportunidade, obrigado pelo rol excelente de amigos que você congregou por meio das suas redes sociais, que você cooptou das minhas redes sociais também, né? Porque eu sou muito tímido e pouco as frequento, mas você me deu a inspiração de olhar com carinho para esse conhecimento tecnológico, né? Obrigado aos meus ex-alunos, a todos que nos ouviram, mas, por favor, me desculpe se algo que eu lhes disse ofendeu as suas convicções, não foi a minha intenção. A minha intenção foi tão somente tornar a público, expor a minha colheita desses poucos anos que eu tenho estudado, mas foram anos intensos e com muito carinho eu lhes ofereço, mas assimilem a sua forma, a seu tempo, ou mesmo desprezem tudo que eu falei, tá? Porque a intenção aqui tão somente é criar uma egrégora de amigos para que nos aproximemos ainda mais nesses tempos contextuais de tão cruel distanciamento, né? E para que façamos girar a roda da fortuna em favor daquilo que mais desejamos, que é progresso, que é amizade, porque só assim vale a pena viver. Nada mais importa. Verdade, a vida que vale a pena mesmo. Alexandre, forte abraço, abraço Patrícia, minha filhada também que esteve presente. Ana Clara, um beijo. E pessoal, até a próxima. Tchau, Até a gente. próxima. Tchau, Tchau, fica meu com primo. Deus. Tchau, pessoal. Abraço. Amém. Até logo.